Bom, já que falaram tanto do Pato, vamos ver o que aconteceu, esse final dessa história do Pato, para a gente discutir um pouquinho. Daqui a pouco a gente vê o jogo, então, né? O Pato agora é azul. Vamos ver. 26 de novembro de 2006, Palmeiras Internacional no Palestra Itália, data da estreia como profissional de Alexandre Pato. Demorou apenas 1 minuto para ele marcar o primeiro gol da carreira, logo no primeiro toque que deu na bola. Alexandre Pato, Fernandão, para Alexandre Pato na cara do gol! O menino, de então 17 anos, foi o grande destaque da vitória colorada por 4-1. A expectativa era que, naquele momento, estava nascendo uma nova estrela, um novo craque para o futebol brasileiro. Gol do Internacional! Tá muito... Seus 2 jogos seguintes foram no Mundial de Clubes. O gol marcado contra o Al-Ahly fez com que o garoto superasse o Pelé da Copa de 58 e se tornasse o mais jovem a marcar numa competição da FIFA. Assim como o Rei foi campeão em seu primeiro Mundial, um novo extraterrestre estaria dando seus primeiros passos. Tanto que no troféu Mesa Redonda de 2006, Pato foi homenageado e teve seu prêmio entregue por um astronauta. Mas Pato não decolou. Contratado pelo Milan no meio de 2007, o atacante teve momentos de brilho. Jogou ao lado de craques como Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Beckham e Ibrahimovic. E chegou a ser campeão italiano em 2011. Mas 16 lesões ao longo dos 5 anos e meio em que jogou no Calcio o deixaram 597 dias ao todo longe dos gramados. Faltou a sequência que ele precisava para se tornar o craque que se esperava. Na Itália, acabou se destacando mais pela vida de celebridade. Namorou por 2 anos com Bárbara, filha de Silvio Berlusconi, todo-poderoso do Milan e ex-primeiro-ministro da Itália. Romance que não resistiu à distância e terminou 6 meses depois que Pato trocou o Milan pelo Corinthians. No timão, pelas mãos do fisioterapeuta Bruno Maziotti, deixou para trás o passado de lesões. Assim mesmo, não se firmou. Como sua contratação não foi um pedido de Tite, o atacante amargou a reserva. E viu boa parte do elenco que tinha sido campeão mundial em 2012 torcer o nariz para ele por conta dos altos salários. A gota d'água aconteceu nas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Grêmio. Pato mandou uma cavadinha facilmente defendida por Dida na disputa de pênaltis. E a desconfiança da torcida se transformou em ódio. Pato não aguentou a pressão. Em janeiro de 2014 foi emprestado por 2 anos para o São Paulo. O desempenho no tricolor foi bem melhor do que no Corinthians. Em 2015, inclusive, o atacante teve os melhores números da carreira. Foram 61 jogos e 26 gols. Nunca antes ele tinha jogado tanto e balançado tantas vezes as redes na carreira. Agora, aos 26 anos, Alexandre Pato tem a segunda chance de decolar. Na Europa, o atacante vai tentar cumprir a expectativa criada quando ele surgiu para o futebol no Internacional. Se vai conseguir, só o tempo dirá. Gol do Internacional! Bruno, primeira vez que o Pato esteve lá, você estava já no Corinthians? Não. O dia que eu cheguei no Corinthians foi o dia que ele já estava saindo, né? Eu cheguei no mesmo dia que o Jadson, né? Então foi o dia que eles trocaram de clube. E agora, nesse período, vocês tiveram algum contato ou não deu nem tempo? Tivemos pouco, né? Nós chegamos e ficamos acho que 5 dias ali no CT. Ele estava ali, estava treinando ali. Foi só isso também. Anderson, e aí? Um jogador com esse potencial enorme, um jogador realmente com todas as... Os grandes centroavantes que eu perguntei, do Pato, Careca, Coutinho, o Serginho, todos dizem acima da média, espetacular, mas a matéria foi muito realista, né? Não decolou no Corinthians, no São Paulo fez 26 gols, uma média ótima. No Milan, enquanto teve saúde, foi o artilheiro do time, depois coisa não rolou. E agora?
Então, o Pato, eu também penso assim, ele é um jogador novo ainda, né? Se não tem 27 anos. 26, né? 26, né? Então, assim, muita qualidade. Eu acho que quando ele veio para o Corinthians, eu acho que o momento não era apropriado para ele, porque o Corinthians tinha acabado de ser campeão da Libertadores, campeão mundial, e ele chegou numa condição muito difícil. O Tite, eu já trabalhei com ele, o Bruno pode falar. Ele, quando a coisa tá dando certo, ele não é de ficar mexendo, E aí se manteve o mesmo time pro ano seguinte, que foi em 2013. Foi quando o Pato chegou. Aí o Pato foi para reserva, automaticamente. Eu acho que não era isso que ele imaginava, né? Ele imaginava pela contratação, por valores, por tudo que ele iria jogar. De repente ele vai para reserva. Aí entra de vez em quando. Aí nisso o cara vai perdendo a confiança, que é natural. Isso é natural. O jogador tá no auge. De repente o cara vai para reserva. Por mais que você tenta tirar força lá do fundo para você resgatar isso e falar, não, vou voltar a ser aquele cara, aí você perde ritmo, você perde um monte de coisa. Aí quando você é exigido, talvez você não está nas suas melhores condições. Eu acho que foi isso que atrapalhou um pouco o Pato. Tanto é que no São Paulo ele já desempenhou um trabalho melhor, porque ele já chegou no São Paulo numa condição diferente, onde o São Paulo precisava do atacante, ele entrou super bem, tanto é que nessa temporada aí os números mostram que foi a melhor temporada dele. Então, assim, eu acho que o que atrapalhou o Pato no Corinthians não é o rendimento dele, não. Eu acho que na hora que ele chegou, foi no momento que o Corinthians não precisava, tinha um guerreiro, né, no auge, e ele é a função do guerreiro, né, que o Tite joga com 2 caras de beirada, então ele não se encaixa nesse perfil de cara de beirada, dele é a área, e automaticamente ele foi perdendo espaço, e um jogador desse nível, com o salário que ele tem, com o staff que ele tem, dificilmente ele ia suportar ficar na reserva tanto tempo. Tanto é que eu acho que ele já devia ter falado com o empresário que ele queria sair para poder jogar. Foi acho que por isso que aconteceu essa troca com o São Paulo. Quando o Osório chegou, o Osório, sabendo do nível dele, chamou e disse, escuta, como é que você quer jogar? E eles trocaram ideia e ele jogou onde ele queria e rendeu muito. Foi talvez o melhor momento dele nos últimos anos. Nesses 4 meses com o Osório, ele funcionou muito bem. E um jogador desse nível, ele não tem como desaprender, ele é novo, né? Eu acho que o maior problema dele é a lesão. Depois que ele veio, faz o quê? 2, 3 anos que ele não tem mais lesão. Sim. Posso te falar uma coisa? Ele vai se dar super bem no Chelsea. Escreve o que eu estou dizendo para você. Ele é jogador de qualidade. E ele já está acostumado com a Europa. Com lesão, ele jogou 5 anos, 4 anos no Milan. Então, a Europa para ele é tranquilo. Ele já está adaptado. E o Diego Costa não está conseguindo jogar. Olha, o Remy já foi. Ele vai jogar. Ele vai se encaixar ali e vai se dar bem. Essa análise feita pelo Anderson é absolutamente perfeita. Foi exatamente isso que ocorreu, acrescentando-se ao fato de que os jogadores do Corinthians também olhavam de viés para ele por causa do salário, por causa do tipo dele, personalidade dele. Parece que ele gostava mais de se dar com os garotos lá da base do que com os titulares. Enfim, houve essa questão também para atrapalhar a vida dele no Corinthians. Agora, no Chelsea, ele vai jogar, porque o Hazard não está conseguindo voltar a ser o que era. O Diego Costa ainda ontem pegou o cara pelo pescoço dentro do campo, todo mundo. Quer dizer, é um jogo sim, um jogo não, ele recebe o cartão vermelho. Então vai ter espaço, mas o técnico não quis a contratação e já declarou depois da contratação que acha que não vai dar certo. Quer dizer, Mas o técnico também é interino. É interino. Ô Flávio, só queria dizer uma coisinha para você. Você sabe que eu não tenho papo na língua e vou dizer uma coisa para toda a torcida. Quem tocou o Pato para fora do Corinthians, primeiro foi o próprio Pato, né? Porque ele tinha um problema de relacionamento com o grupo muito grande. E segundo foi esse pênalti ridículo que ele foi bater no Dida, que foi um dos maiores goleiros do futebol brasileiro, foi dar uma cavadinha no Dida e chutou na mão do Dida, que era um título que o Corinthians precisava, né? Até para conseguir a classificação da Libertadores. Mesmo assim, ele ganhou no Corinthians um Campeonato Paulista, jogando bem, e ganhou uma Recopa também. Ele ganhou 2 títulos do Corinthians. Não é um jogador tão desprezível. Mas para o salário que ele recebia, era muita coisa. Por exemplo, faltou esforço, faltou empenho, sabe? Faltou dar carrinho, faltou voltar para marcar. Isso tudo que o Tite exige. Mas se o cara que dá carrinho, não podia contratar o Pato, né? Não, tinha que contratar o Pepe. Eles trouxeram o cara errado. Mas aí, eu acho que trouxeram. Entendeu, Chico? Você quer carrinho, não é o Pato. Pô. Não, desde o começo, no Corinthians, o cara tem que ser. Aqui temos 2 jogos. Um que joga atualmente, veio da Portuguesa, e está no Corinthians hoje, é titular absoluto. Vai ser difícil perder a posição, na minha opinião.
né? Não sei, depende de você mesmo, da sua produção, ô Bruno, mas você é o volante perfeito, sabe sair jogando, tem qualidade no ataque, sabe se defender, quase não faz falta, vai na bola. E tem o Anderson. No Corinthians, o cara, ele tem que se entregar, ele tem que se jogar. Como se fala hoje, né? Se joga aí, meu filho. Se atira, porque é assim que tem que ser no Corinthians. Não dá para você não ser dessa forma. Tanto é verdade que o Renato Augusto, que hoje foi vendido, e o Jadson, que eram jogadores um pouco mais de categoria, os jogadores que não dividiam tanto a bola, eram jogadores mais de toque, né, de toquinho tal, e lançamento. Pô, eles pareciam 2 leões em campo ano passado. Então, quer dizer, no Corinthians é diferente. O cara tem que jogar diferente. O Corinthians, Boca Júnior, Grêmio, Atlético Mineiro, esses times têm um perfil parecido. Entendeu? Então, não adianta um jogador que nem o Pato. O Pato foi uma bobagem. Não trouxe, foi uma bobagem. Então... E outra coisa, ele foi expulso do Corinthians. Ele foi expulso porque nenhum jogador queria ele lá. Ninguém queria. Porque lá é o seguinte, ele já realmente, Chico, eu não consegui até agora entender o que é que o Pato fez de errado no Corinthians. Ele não fez nada de errado, ele só não serve para o Corinthians. Então, o Corinthians que assuma o erro que fez. Pagou 15 milhões de euros por um jogador errado. Pagou 800 mil... Tudo bem, já estão pagando o erro. Então, já estão pagando o erro. O Corinthians que errou, não ele. Ele não tem culpa de nada, a culpa é do Corinthians. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Para o Corinthians, é muito melhor um jogador estilo Malcom, que foi vendido já, estilo Romero ou Wagner Love, sabe? Que combate, que briga, que não se entrega, volta para marcar, e escanteio, o cara está já marcando centroavante adversário, sai na corrida. No Corinthians é assim, cara. Não, tudo bem. É assim. Não, porque dá a impressão... Até o Ronaldo Fenômeno jogava assim. A história é que, o Pato ferrou... Não. O Corinthians, em cima da tua leitura, e você é um corintiano, você sabe que o corintiano sempre... Flávio, mas ele a culpa é do Corinthians, não é dele. Ele cumpriu dele. Não. Ele foi contratado para jogar o que ele joga. Ele foi omisso, porque ele sabia muito bem que no Corinthians ou jogava desse jeito ou não joga. E por que o Corinthians contratou? Porque não é questão que o Corinthians contratou, ele foi omisso. O Pato foi omisso. Ele fez o dele. Porque ele chegou, a hora que ele chegou e ele viu que o espírito era aquele, que só jogava jogador que tinha esse perfil, ele não se empenhou. Ele jogou o dele. Eu não vou fazer isso. Ele fez o dele. Não fez. Quando o Corinthians contratou o jogador errado. Ele sacaneou o Corinthians. Não, ele jogou do jeito dele. O Ronaldo Fenômeno. Quando é que o Sócrates deu o carrinho? O Ronaldo Fenômeno. Quando o Sócrates deu o carrinho? Muito mais história que ele, voltava para marcar. Quando o Sócrates deu o carrinho? Voltava para marcar. O maior jogador da história do Corinthians, quando deu o carrinho? Muito melhor que ele. Voltava para marcar. O Sócrates nunca deu o carrinho. O Pato não é ninguém. Quando o Sócrates deu o carrinho? Ele sacaneou o Corinthians. Esse cara tem que pisar o Corinthians fez uma besteira, contratou errado. Isso o Corinthians que pague por isso. Transferir responsabilidade. A responsabilidade foi no Corinthians. Trouxe um grande jogador. Então, o jogador chega no clube, mas se queria jogador que dava carrinho, trouxe o cara errado. Jogador que dá carrinho, que traga o Romero. Ele não assimilou. Aí tem que trazer o Romero mesmo. Ele foi um bundão do Corinthians. Não, ele jogou o que ele sempre jogou. A culpa é do Corinthians. Ele virou as costas. A culpa é do Corinthians. E falou assim, eles que corram. Se o Corinthians contratou o jogador para dar carrinho, trouxe o cara errado. Não serve para jogar em lugar nenhum. E no São Paulo jogou. No São Paulo qualquer um joga. Então não contratasse esse cara. Até o Neymar do Sertão joga lá. Ele não devia ter contratado. Até ele joga. O Oswaldo joga. Sabe? Qualquer um joga no São Paulo. Até eu jogo no São Paulo. Não tem pressão, não tem cobrança. Não tem nenhum. E agora vai ter padrão de jogo com esse argentino aí, que é um retranqueiro do caramba. Você vê como a vida do Ganso está fácil. Eu queria falar. Você sabe que a hora que você falou do Sócrates, eu estava aqui para intervir, né? Porque hoje o Casão até lembrou um episódio do qual eu fui testemunha, estava lá presente, quando a torcida do Corinthians, eu estava juntamente com o Sócrates e o zagueiro Amaral. O Amaral é um zagueiro técnico. O Sócrates nem treinava. Não é que o Sócrates não se empenhava no jogo. Ele nem treinava. Mas ele ao contrário do corintiano é diferente. Ele nem treinava. O Pato sacaneou o Corinthians. Deixa eu concluir esse episódio. Nós ficamos presos no vestiário do Pacaembu, sem poder sair. Eu, o Sócrates e o Amaral. Porque a torcida estava enfurecida, queria bater nos dois, queria proceder os dois.
E eu pegava a rebarba porque sempre elogiei o Sócrates, desde o tempo que ele começou a surgir na Botafogo. Sócrates, naquele dia, disse para mim o seguinte, falou, vou ensinar essa torcida a torcer. A partir daí, se vocês tiverem lembrado, e o Vanderlei, que sempre frequentou dentro do campo, quando chegava a hora que a torcida começava a querer, porque o Corinthians era aquele negócio, jogava 20 minutos. Se não fizesse o gol, começava a torcida a vaiar. Então, quando começava esse negócio, o Sócrates fazia como se fosse um maestro no meio do campo regendo a torcida. Ensinou a torcida a torcer. Ia pegar a bola dentro do gol, quando o Corinthians tomava gol. Era outra coisa. Não, mas ele nunca deu um carrinho na vida. Eu estou dizendo, o Sócrates não treinava. Não é que ele não se esforçava no jogo, ele não se esforçava no treino e resolvia os campeonatos. Mas resolvia os campeonatos porque ele era fora de série, era diferente. Ele era um craque. O Pato não é craque. O Pato não é craque. E veio pro Corinthians para fazer gol. Então ele não é craque, veio pro Corinthians fazer gol e se recusava a marcar. O problema do Corinthians, porque contratou. Recuar, não é problema do Corinthians, não. Lógico que é. Aí é jogador sacana. É dirigente que não sabe contratar. É dirigente que não sabe contratar, não contratar. Pois não, Vanderlei. Bom, eu queria dizer o seguinte. E sem contar que pagava aluguel de 50 mil reais para ele, né? Não dá para comparar o Sócrates com o Pato. Então é uma comparação que... Não, a comparação está no espírito. O Sócrates era craque. Eu coloquei que ele falou que o jogador do Corinthians só joga e se dá carrinho. Eu falei, não é assim. Apenas com observação. O Sócrates era craque e pegou o espírito do Corinthians. É isso que eu estou dizendo. Mergulhou inteiramente no espírito do Corinthians. O Sócrates foi importante para o Corinthians. Com o jeito dele, ele era líder. Enfim, comandava. Tinha carisma. Tinha carisma. Então não dá para comparar. Pato é um morto. O Pato está distante. O Pato, eu acho que o Pato foi um fracasso no Corinthians. Eu acho que o Pato gerou um grande prejuízo para o Corinthians. Eu acho que ele é que deveria ter se adaptado ao Corinthians. Não é o Corinthians que deveria se adaptar ao Pato. É verdade, o Corinthians contratou um grande jogador. Obrigado, Vanderlei. Obrigado. Contratou um grande jogador e no momento que o jogador foi contratado, todo mundo aplaudiu, porque foi aquela história do quando o São Paulo contratou o Ricardinho. Todo mundo soltou rojão. Mas que contratação perfeita! Nunca houve na história desse país uma contratação tão bem feita quanto a contratação do Ricardinho. O que aconteceu? Nada no São Paulo. Foi um fracasso no São Paulo. No caso do Pato, o Corinthians contratou um grande jogador, pagando um dinheirão. E agora, não vem com esse discursinho, não é o Flávio? Quem acha que ele sempre foi assim, esse discursinho tudo? Porque do jeito que o cara ganha, cara importante, badalado, quase mandou na Itália, tá certo? O cara também tem staff para avaliar onde vai jogar. Eu vou jogar num time de bailarinos? Eu vou jogar num time de intelectuais? Eu vou jogar num time em que eu vou, na verdade, andar de salto alto? Ou vou jogar num time em que é preciso ter coração, garra, aplicação, colocar o bumbum no gramado? É nesse time que eu vou jogar? O staff tem que formar o cara, você vai para lá, vai ser assim. Se mesmo assim você for e não mudar o seu estilo, você vai enganar o seu empregador. Depois que assina um contrato, é muito cômodo no futebol. Está cheio de jogador que ganha um dinheirão e está louco para não ser lembrado. Quando o técnico olha para o banco e pensa em chamá-lo, ele se esconde. Eu não, está tão bom aqui. Está a maior tranquilidade, eu não quero nem jogar. Não precisa me colocar. E no futebol de hoje nós temos vários assim. Então eu acho que o Pato foi frustrante para o Corinthians e agora, para tomar bastante pancadas, eu vou dizer, não concordo com aqueles que dizem que ele foi muito bem no São Paulo. Achei que ele passou pelo São Paulo. Só passou pelo São Paulo. A chamada operação padrão. Ah, mas fez gol. Tudo bem. O Romero também fez um gol. 26, hein? Não importa, Flávio. O Romero não fez 26, nem nada para o São Paulo. Não deixou nada para o São Paulo. Chegando nos 10. Não deixou nada para o São Paulo. Nada. 26 gols. Tudo bem, quer jogar com esse número, vai jogar até morrer. Tudo bem. Tá bom, fez 26 gols. Ok. Mas eu achei que a passagem dele de São Paulo foi inócua, na minha opinião. Então o Pato foi um fracasso. Você mesmo era apaixonado, era o Flávio Pato. E você jogou a toalha, porque o cara... A toalha, não. Claro. Você jogou a toalha, você se decepcionou com ele. Acho que poderia ter jogado bem mais. Não. E acho que o grande erro, e deixou claro na minha cabeça uma tese. O jogador brasileiro que vai para a Europa e volta jovem comete um erro, não pode voltar. Acho que o grande erro foi esse. Ele vai voltar a jogar. Então, eu acho que o erro dele foi não pode voltar, não tem volta.
Acho que o cara cometeu um erro. O erro foi acho voltar. que não vai dar certo no futebol inglês. Se ele não tivesse voltado, de repente ele não estaria jogando. Acho que não vai dar certo no futebol inglês. Recuperado da lesão. Atenção, acho que não vai dar certo no futebol inglês. Está esperando mais 4, 5 meses e vai jogar na Itália. O sonho é jogar na Itália. Vai dar um capote e vai jogar na Itália. É isso que eu acho. Bruno, o que você acha? Eu acho que ele voltou para o Brasil, isso que o Anderson falou, acho que mais focado nessa lesão, nas lesões que ele tinha, né? O Corinthians criou cuidou muito bem do Ronaldo, então tem um histórico muito bom o Corinthians de recuperar atletas, né? Então acho que o principal pensamento, Renato Augusto, acho que o principal pensamento dele naquele momento, passar tanto tempo tendo lesões e não conseguir atuar tanto tempo, acho que foi focado nisso mesmo, né? De recuperar a musculatura dele e depois voltar a jogar em alto nível, né? Mas ele acho que né, no Corinthians, talvez, nessa análise que o Anderson fez, acho que foi tudo isso que aconteceu. Ele voltou a jogar em alto nível no São Paulo e agora ele volta para a Europa, onde eu acho que ele vai voltar a jogar em alto nível porque, na minha opinião, ele é um grande jogador. O jogador de futebol, ele atinge o auge dele aos 27, 28 anos. Esse é o auge do jogador. Depois ele vai até os 30, num patamar alto, e aí começa o declínio. Ele está com 26, ainda não atingiu o auge. Muito provavelmente não vai ser aquele Pato que todos nós esperávamos que viesse a ser quando ele começou, que seria um jogador extraordinário, fora do comum, uma coisa... Mas vai ser um excelente, um ótimo jogador. É porque o processo dele não foi de subida constante, não foi de subida constante. Teve oscilação. Teve esse problema, esse ato, né, da contusão e tudo mais. Mas acho que ele agora, chegando na Inglaterra, se o técnico não encher o saco, deixar ele jogar normalmente, esse rapaz vai ser um grande sucesso no ano seguinte. Vai passar a ser um jogador muito admirado na Europa inteira, sobretudo na Inglaterra, onde se dá valor à técnica, à habilidade. Onde você está falando? Inglaterra. Na própria Inglaterra. Eu acho que ele não volta para a Itália. Nada, aqui não. Eu acho que ele não volta para a Itália. Aqui todos os torcedores falam assim, o Corinthians que tem que ter raça. Não. Hoje todas as torcidas de todos os times só sabem gritar essa porcaria. Raça, 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 queremos raça. Você não vê mais nenhuma torcida dizer assim, queremos craque. Mas é verdade, tem que ter raça, porque você vê que todo mundo anda com um cachorrinho na mão, tá tudo em raça. Hoje valoriza raça. Raça, quem tem cachorro, quem tem cavalo. Quando o Pato não dá certo, a culpa é do técnico. Claro que tem cobrança. O Alberto acabou de falar, se o técnico não encher o saco, ele vai jogar. No Corinthians ele não jogou porque o Tite não soube usar. Ele disse que não vai colocar para jogar. Claro, é porque o técnico... Isso aqui, peraí, deixa eu deixar claro. O técnico lá declarou que não queria o jogador. Isso. É diferente. O Tite não disse. Mas é que vai acabar tendo que jogar até por exclusão. O Remy já foi embora, o outro tá machucado, ele vai acabar jogando. O Diego Costa vai estar suspenso, jogo sem jogo não. Vou falar meu ponto de vista em relação ao Pato, já que nós estamos comentando isso aí. Se ele tivesse chegado no Corinthians e o Tite tivesse colocado ele já para ser titular, com certeza ele ia fazer a função que o Tite pede para todos os jogadores. Por quê? O Jadson, até o Tite chegar, o Jadson estava no banco. O Jadson não gosta de voltar. O Jadson não volta, não gosta. Se você falar para ele, se o treinador não obrigar ele a voltar e dar carrinho, ele não vai voltar. Renato Augusto é a mesma coisa. Ele sabe o que eu estou falando, porque eu joguei bola até 2 anos atrás. Então esses caras, o Pato ia fazer isso. Ele só não fez porque ele não teve a oportunidade. E isso... de repente ele foi errado? Ele foi errado. Eu acho que ele deveria ficar na reserva quieto e esperar a oportunidade e voltar a ser aquele grande jogador. Mas não, isso fez com que ele perdesse a confiança. Depois ele começou a arrumar uma forma para poder ou forçar uma titularidade dentro do clube ou, de repente, a saída dele. Foi isso que aconteceu. Mas o Jadson, é isso que eu estou falando, o Jadson, hoje ele foi esse grande jogador em 2015 porque ele tinha um comandante que obrigava ele a voltar lá atrás. O Malco, a mesma. Quantas vezes eu vi o Malco lá na bandeirinha, lá de escanteio, lá dando carrinho, que nem... Esses jogadores do meio para frente não gostam de fazer isso.
Mas é quando tem um comandante que cobra, automaticamente volta. E isso ia ser com o Pato, ia ser com qualquer um, porque se não fizer, com o Tite não joga. Essa é a diferença. O Jadson no São Paulo era um morto-vivo. Entrava e saía do time, era um jogador sem vibração. E no Shakhtar ele fazia muito isso. Godoy, você que é um cara que acalma ambientes, para a gente fechar o tema, o que você pode dizer? Vai dar certo ou não vai? Observando a discussão, lá em Rio Preto, na minha época de criança, lá com o Nelson Baroni, o Capati, a gente falava, esse discutimento aqui, eu vou dizer agora para vocês, por isso que o Pato consegue estar empregado, e bem empregado, porque ainda tem dirigente que pensa como alguns comentaristas aqui, que ele tem jeito. Isso é um pardalzão, cara. É um pardal com pinta de canário. É um pardalzão. Você sempre chamou ele de marreco. É um marrecão com grife. Bruno, é um marrecão com grife. Bruno tá rachando. É um pardalzão pintado de canário. Aí o povo pega e os dirigentes levam pensando que é um canário. É pardalzão. Na chuva mostra o que ele é. Pardalzão. Cara. Sai a tinta, né? Não joga nada. É um jogadorzinho que você falou aqui no São Paulo, ele foi bem. Você pega o Corinthians contratou 2 aí por DVD. O Mendonça, Mendonça, né? Mendonça lá, o corredor. Da Índia lá. O Isanim Mendonça lá. E contratou aquele boliviano. Não teve o Arce que veio aí também? Por vídeo. O cara, os dois são craques no vídeo, no DVD. Só fazendo gol lindo, bonito, passando no meio das pernas que os caras deixou fazer para montar o vídeo legal. Sensacional. Você pega 40, 90 minutos do Pato, cara, você não consegue assistir, mas nem criança de castigo porque fez arte na escola vai ter que assistir, não consegue. 90 minutos do Pato jogando. Não dá, ninguém aguenta. Ele não jogou com o Muricy. O Muricy é uma porcaria de treinador. Ele não jogou com o Muricy. Ele não jogou com o Tite. É uma porcaria de treinador. Conseguiu jogar com o Osório, cara. Não, jogou com o Mano também. Não, jogou com o Mano? Não. Então, outra porcaria de treinador. Ele só jogou com o Osório. O melhor treinador da América do Sul. Ah, vocês estão de brincadeira. Esse é um marrecão com grife. Não vai jogar em lugar. Se ele jogar na Inglaterra, vocês vão engolir. E vou falar agora pra você. Isso aqui. Diante de tão profunda e lúcida análise do futebol. E nervosa. Vamos passar para frente. E vou falar agora pra você. A personalidade dele demonstra. Porque o cara perguntou pra ele qual é o jogo aí que tava. Ele falou, não, onde desfilar na passarela. E a personalidade dele mostra, que é o seguinte. Ele precisa de alguém até para limpar o bumbum dele quando ele faz cocô. Eita.